Empatia é uma palavra difícil da gente pensar assim. Muitas vezes é tão mais fácil a gente ser simpático, a gente sorrir e falar que vai ficar tudo bem, mesmo quando não vai ficar tudo bem. Isso implica um distanciamento, essa simpatia. Diferente de ser empático, de nem sempre você dar aquele melhor sorriso seu. Às vezes você dá um sorriso amarelado, mas se segurar a mão e pelo menos confortar da forma como for possível o paciente. E às vezes você se transferir, mesmo que doe em você, mas se perguntar o que eu posso fazer para melhorar um pouco a vida ou o fim de vida desse paciente. Se eu estivesse ali, o que eu gostaria que fosse feito? E também me perguntar o que esse paciente gostaria que fosse feito por ele ou os familiares. Às vezes é complicado, às vezes a gente sente, mas é uma coisa que me dá um pouco mais de consciência tranquila quando eu chego em casa, sabendo que eu fiz o melhor para aquele paciente. Um caso muito difícil de This diagnóstico, meeting is caso que being muita gente recorded. estava envolvido e a gente estava perdido no que o paciente tinha. Eu levei o caso para casa, já tinha alguns dias que eu estava estudando bem aquele caso e eu pensei numa hipótese e que era a hipótese e que foi a hipótese, confirmou. Isso fez total diferença no desfecho para o paciente. Nesse mesmo dia, uma senhora internada com Covid, muito tristonha, chorosa por não ver a família ou simplesmente por ver por videochamada, estava demandando muito da equipe multi pela tristeza dela, e eu resolvi sentar uns minutinhos lá e conversar com ela e ouvir ela de coisas que não tinha nada a ver com medicina. Ela era uma dona de loja e que a loja foi passada de geração por geração e ela que cuida hoje está preparando para a filha dela assumir. E no final foi uma conversa muito boa, muito proveitosa, e os dois pacientes tiveram alta. Quem volta para me agradecer? A senhora. E ela me deu um abraço muito honesto, muito genuíno, dizendo que daqueles momentos mais difíceis que ela viveu no CTI, a lembrança positiva seria dos nossos minutos de conversa, que para ela fez total diferença daquele dia e dali para frente. Aí eu fiquei pensando, sem dúvida nenhuma, fazer diagnóstico difícil, estudar casos, isso é bom, isso faz parte da competência do médico, mas isso é incompleto. Ter essas experiências de compaixão, de empatia, receber uns abraços desses, é que faz com que a gente tenha certeza que a gente escolheu a profissão certa. Esses momentos marcam muito mais do que diagnósticos, do que terapia, do que descobertas. Isso marca e isso fixa no seu coração de um jeito que e essa lembrança faz você acordar dia a dia e tentar fazer um pouco melhor. Espero que esse seminário contagie as pessoas através de exemplos, através de experiências, através de depoimento, que isso possa ser bem compartilhado, porque isso é contagiante, isso faz a diferença. Gente, tá não, tá? Tá fechado? Estão me ouvindo? Sim. Gente, bom dia. Por mais que a gente tenha aprendido com as tecnicalidades ontem, sempre tem um outro tropeço. É muito gratificante, né? A gente ter começado ontem, a gente fazer parte desse movimento tão importante aqui no hospital e ter encontrado tantas pessoas animadas pelo corredor, né? Então, hoje, o nosso tema é em que nós nos baseamos, né, para fazer esse projeto, assim, quais são as evidências, né? O que a pesquisa científica nos informa sobre os efeitos da compaixão.
Será que nós precisamos de evidências, né? Então, desde pequenininho, acho que eu sempre gostei de evidências, né? Na verdade, há muitos anos eu estou envolvido com o ensino de saúde baseada em evidências, e uma coisa que passou talvez despercebido nos primeiros anos é de que o pioneiro da medicina baseada em evidências, ele era uma aula de compaixão em pessoa, né? O Dave Sackett. Ele criou uma tradição no serviço dele de um cuidado assim muito zeloso pelos pacientes e por todos os profissionais, né, da equipe, os profissionais em formação, e com isso ele acabou formando, né, uma comunidade de pessoas que praticam a medicina científica, né, baseada em evidências, mas com compaixão. O Sackett falava que não é possível praticar medicina baseada em evidências, saúde baseada em evidências, sem uma atitude compassiva. A gente nunca vai conhecer quem realmente é o paciente para que a ciência chegue até ele no que ele realmente precisa. Então, respondendo essa pergunta, se precisamos de evidências, talvez nem precisemos, né? Porque nós já estamos convencidos de que compaixão é importante. Evidências diz muito respeito a buscar alternativas, e nós estamos achando que não tem alternativa, né? Mas vamos tentar abordar um pouquinho, que eu acho que pode nos enriquecer um pouco mais, até para mais argumentos para convencer outras pessoas. Então, vou falar um pouquinho da biologia, dos estudos observacionais, dos efeitos importantes e das histórias. Acho que depois da Covid, falar em evidências ficou bastante frequente no nosso dia a dia, né? Ontem a gente deu um spoiler, né? A gente mostrou esse slide aqui falando o seguinte: olha, compaixão tem efeitos demonstrados, né, sobre desfechos clínicos. Então, morrer menos, reinternar menos, ficar menos dias no CTI, ter um alívio, né, de dor. Desfechos clínicos são aqueles que importam para os pacientes. Mas também a experiência dos pacientes pode melhorar com compaixão, dos trabalhadores, reduzindo burnout, redução de custos, que é uma coisa surpreendente, né? Mas é bom a gente saber que, quando a gente conversa bem, a gente provavelmente vai pedir menos exames, o tratamento vai ser mais efetivo e a gente vai poder suspender mais rápido. E fundamental, né? Muita gente tem muito medo do litígio e, às vezes, esse medo até distrai as pessoas do que realmente é importante, né? Os medos sempre podem nos distrair. E, então, se a gente for compassivo, a gente nem vai pensar muito no litígio. Bom, feito esse resumo, a gente vai voltar nele no final, para ver se não deixamos de abordar nada. Vamos começar com essa história da biologia, né? Porque, apesar de que o ser humano é muito mais complexo do que os seus sistemas biológicos somados, né? A ciência ela tem que partir de uma plausibilidade biológica. E aí muita gente vai falar, olha, esse negócio de compaixão, isso aí não ajuda muito não, porque quem vence na vida, né, ou quem vence na evolução natural, são os mais adaptados, né, são os fortes. Isso aí o Charles Darwin já falava, né? Eu descobri que ele não falava. Ele tinha uma outra impressão sobre a evolução. Esse conceito aí dos mais adaptados, mais fortes, ele veio depois. O que o Darwin propôs mesmo, Darwin, né, é de que nós sobrevivemos mais, vencemos aí, né, nessa luta pela sobrevivência, os dinossauros, por causa das nossas comunidades colaborativas, né? Talvez o primeiro ser humano que assou uma carninha e juntou uma turminha em volta, né? Talvez ali sim nasceu o ser humano de verdade, porque ser humano é pensar em comunidades, né? E nessa história de que nós evoluímos aí, né, ao longo, né, dessa filogênese, a gente tem que lembrar que nós somos mamíferos, né? E que a gente depende muito da mãe. A mãe deixa marcas profundas na gente, né? Sem entrar na psicanálise aí, tá bom? Mas as marcas que ficam e a nossa dependência tão prolongada, né? E aí a ciência até nos diz o seguinte, ó, essa evolução, o cérebro cresceu, e ele cresceu tanto que a gravidez precisou ser um pouquinho mais encurtada do que ela deveria ser, porque senão a cabeça ia ser difícil de nascer, né? Essa cabeça tão grande. E esse cérebro cresceu justamente nessa parte que nos faz querer melhorar, né? Querer melhorar a tecnologia, querer melhorar as condições de moradia, mas também o nosso dia a dia. A gente manteve aquela parte do cérebro mais primitiva, né? Aquela parte que nos faz fugir do perigo, que nos faz, né, buscar a sobrevivência através da procriação, né? Que nos faz lutar quando o perigo dá para lutar, né? E correr atrás de alimento. Mas hoje nós somos muito mais do que isso, né? E ainda bem que para boa parte da população, pelo menos a necessidade da alimentação está garantida, né? Talvez muitos aí sofram com essas necessidades básicas, como nós comentamos ontem.
Então, isso aqui é importante porque o cuidar, o afeto, ele é inerente ao ser humano, né? E a neurociência, nos últimos anos, ela tem mostrado o que acontece com o cérebro quando experiências de compaixão estão atuando. E o cérebro, muita gente, né, achava, eu acho que na minha graduação mesmo, a gente achava que o cérebro era muito pouco passível aí de regeneração, né? Mas a gente descobriu que ele tem esse termo, essa neuroplasticidade. E ela tanto é estrutural, quer dizer, o cérebro realmente pode mudar na sua estrutura, como funcional. Ele pode funcionar melhor, mesmo às vezes a estrutura parecendo a mesma nos exames, né? Nos exames de imagem, como a tomografia. Hoje a gente tem exames muito mais sofisticados que mostram coisas muito boas acontecendo durante experiências de compaixão, né? Então, a gente tem áreas do cérebro que são ativadas quando a gente está sofrendo, quando a gente está sofrendo um episódio de agressividade, né? Quando a gente sente a necessidade de lutar agressivamente, mas outras áreas são ativadas que nos dão prazer, satisfação, realização quando a gente tem experiência de compaixão. Então, a ciência trouxe essa perspectiva biológica, né? De que nós, mamíferos, temos essa tendência de cuidar, né? Cuidar da gente mesmo e dos outros, numa perspectiva um pouco mais complexa do que os outros animais. A ciência, ela tem se ocupado da compaixão. Eu falei para vocês, né, que a universidade lá de Stanford, né, a Faculdade de Medicina, ela criou esse centro para ensino e pesquisa de compaixão e altruísmo, e eles têm produzido coisas muito interessantes. Quem está à frente é um neurocirurgião, né? Interessante isso. Então, pensando muito como esse cérebro modifica com práticas como meditação, né? Como oração, mas que isso só tem resultado mesmo se a pessoa traduz isso em comportamentos, né? Esses valores em comportamentos no dia a dia, exercitando a compaixão. Dito isso, né, essa parte mais biológica que atraiu a ciência, vamos pensar alguns estudos, o que eles nos ensinam, sem, logicamente, fazermos uma análise muito crítica aqui dos estudos. Não é uma apresentação para a gente pensar no rigor metodológico, né, inatingível aí da ciência. Mas vamos pensar nos estudos observacionais. A gente usa informações observacionais no dia a dia, claro, né, o tempo todo. Por exemplo, se eu resolvo que eu vou a Montes Claros, talvez não agora nessa época de chuva, né? Vou a Montes Claros, eu teria uma opção de seguir um caminho aqui pela direita, né? Mas eu tenho uma opção de seguir um caminho pela esquerda também. Esse caminho da esquerda, vamos dar uma comparada, né? Então, a pesquisa comparativa é aquela que traz dados para a gente comparar, né? E ela pode ser observacional, como nesse caso aqui. A gente observou que quem toma o caminho da direita gasta esse tempo de 7 horas, são 600 quilômetros, são 51 litros de gasolina, mais ou menos. Ou seja, se você optar pelo caminho acho que se você optar pelo caminho da esquerda, perdão, da direita, você, acho que está trocado aqui, né? Está trocado? Tá, está trocado. Na hora de editar eu troquei. Então, se você optar pelo caminho da direita, você vai economizar 2 horas e 10 minutos, quase 200 quilômetros e 15 litros de gasolina. Então, alguém ia olhar esses números e ia falar, pelo amor de Deus, não tem dúvida, a gente tem que pegar o caminho da direita, né? Será, né? Talvez alguém vai falar, aqui, eu peguei o caminho da esquerda, passei por Pirapora, passei por Três Marias, um pôr do sol maravilhoso que eu vi, né? Então, a gente tem que lembrar de que quantidade e qualidade também tem que estar presentes na ciência, senão a gente vai ficar muito limitado, né? Então, vamos falar de alguns dados aí dessas pesquisas comparativas, né, observacionais. Então, quando alguns pesquisadores compararam o risco, seguiram pessoas e viram o risco de morte prematura, eles viram que a solidão aumenta muito o risco de morte prematura. E que, no pós-infarto, esse aumento chega a 3 vezes, né? Então, vamos pensar, a solidão não é a antítese da compaixão? Quem está sozinho pode até ter autocompaixão, né? Mas a compaixão sempre precisa ser uma via de mão dupla. Então, provavelmente, essa pessoa está sofrendo muito, né? E talvez, se chegasse alguém compassivo no caminho dela, a gente poderia reduzir bastante essa mortalidade aí. Olha que os experimentos interessantes a gente vai mencionar aqui. Esse aqui, pessoas foram observadas durante 2 semanas, né, com vários dados sendo coletados, e depois elas foram expostas ao vírus da gripe. Uma coisa que parece estranha, né? Mas borrifaram lá o vírus da gripe no nariz das pessoas. Um experimento, né, com consentimento, com, né, objetivos específicos de
pensar, peraí, por que umas pessoas gripam muito e outras não gripam, né? E aí eles viram o seguinte, que nas 2 semanas antes da exposição, as pessoas mais compassivas, elas tinham muito menos manifestações da gripe. A gripe não trazia consequências para elas nas 2 semanas seguintes. E o mais interessante é que o número de abraços que a pessoa teve nas últimas 2 semanas protegeu muito da gripe, né? Então, talvez, no futuro, a gente vai poder substituir, né, a mensagem aí, as máscaras pelos abraços, né? Quem sabe, né? Não tem um dado científico para isso. Esse gráfico aqui, gente, é para bater o olho e ver o seguinte, olha, tem algo aqui que vai aumentando, aumentando, aumentando junto, né? Então, o que é isso? Então, quanto mais aumenta a exaustão emocional, mais aumentam os erros médicos, né? No caso aqui são erros cirúrgicos. E quanto mais aumenta a prática da despersonalização, né? Tratar as pessoas como números, como casos, né? Mais aumenta o número aí, a prevalência de erros médicos. Isso aqui é o que a ciência chama de dose e resposta. É um dado que é muito convincente para a gente que existe uma relação entre os dois, entre erro médico e exaustão e despersonalização, e que é bem provável que essa relação seja de causa e efeito, né? Porque quanto mais eu aumentei a dose, maior foi essa resposta. E, nesse sentido, também, vários estudos observacionais mostraram forte associação do burnout com a redução de compaixão. Muitas experiências qualitativas também têm mostrado, né, que experiências como essas são as rodas do Schwartz, né? O Schwartz foi um paciente que teve um câncer que evoluiu rápido durante um ano e ele ficou muito preocupado com como que os profissionais sofriam ao cuidar dele, né? E ele criou essa ideia desses grupos que se reúnem de trabalhadores da saúde para comentar sobre as experiências sofridas do dia a dia, e isso aí traz alívio, né? Então, compartilhar casos é um ato de compaixão, e tanto a pesquisa qualitativa como quantitativa nos mostraram isso. Outras associações, né? Quando a gente fala de associação, a gente está querendo dizer, olha, não dá para ter certeza absoluta que é causa e efeito, mas tem uma associação forte, né? Então, por exemplo, os pacientes que têm uma relação muito compassiva com os médicos, né, que respondem, o meu médico é muito compassivo, ele me vê como uma pessoa, nossa, ele sabe do meu sofrimento, né? Essas pessoas controlam melhor a glicose, isso foi demonstrado nos Estados Unidos e na Itália. Os pacientes com HIV, né? Aqueles que reconhecem o médico como alguém compassivo, os profissionais como compassivos, têm uma adesão muito maior. No pós-IAM, eu já comentei lá até a mortalidade, né? E os pacientes relatam que a experiência foi muito menos sofrida quando eles descrevem os profissionais como compassivos. Muito bem, vistos os dados observacionais de associações, vamos falar um pouquinho dos estudos que mostram causalidade, né? Dos estudos em que os pacientes, o R é de randomizado, né? O C é de controlado, quer dizer, a gente compara 2 coisas e quando é randomizado, os 2 grupos eles foram distribuídos aleatoriamente, então é muito provável que eles sejam muito parecidos. E aí, talvez, o que a gente faz de diferente, que é uma intervenção, explique realmente os efeitos observados. Nesse diapositivo aqui, dá para a gente ver direitinho, então, o pesquisador, ele encontra pacientes, né, que fazem parte de um grande grupo de pacientes, então, vamos pensar, ele não vai conseguir encontrar todos os pacientes com insuficiência cardíaca no mundo. Então, ele pega aí uma amostra de pacientes com insuficiência cardíaca, né? Quem ajudou aí a ciência na vacina da Covid sabe disso. Voluntários que se apresentam, né? E aí eles são randomizados, né? No caso da vacina, ou você toma vacina ou placebo, né? Então, sempre vai ser assim, comparando uma intervenção com controle, seguindo por um tempo e depois medindo coisas importantes, né? E se quem fez uso da intervenção teve uma incidência menor, teve uma ocorrência menor desses desfechos, né? Seja morrer, seja ter dor, seja dormir menos, né? A gente poderia pensar em inúmeros desfechos importantes. Então, vamos lá, alguns RCTs. Na cirurgia, eles compararam, distribuíram aleatoriamente, né, os pacientes que iriam fazer uma cirurgia para receber ou não receber uma visita compassiva do anestesista. Então, nessa visita, eles conversavam, ele falava, olha, pode ficar tranquilo, vou estar do seu lado lá, você vai estar totalmente entregue a mim, mas eu sou gente boa, né? Porque você não vai ter controle nem sobre seus músculos, que vão estar todos paralisados, mas eu vou ser gente boa. Lógico que eu estou fazendo uma caricatura, mas vamos pensar, né? Faz muita diferença. Eu tive essa experiência e fez toda a diferença. E o anestesista
me visitou no pós-operatório, que ainda me fez ficar ainda mais satisfeito. E qual foi o efeito demonstrado? Menos necessidade de opiáceos. Então, aqui a gente acredita que haja uma relação causal, porque esse estudo foi pensado para isso, né? Foi esse estudo nessa metodologia que diminui a possibilidade de outras explicações que não seja essa visita do anestesista compassivo. Um outro exemplo, lombalgia, né? Os pesquisadores pegaram os voluntários lá com lombalgia e compararam uma fisioterapia compassiva, então os fisioterapeutas após um treinamento, após um planejamento de demonstrar compaixão, versus aqueles que não, que fazem o trabalho comum do dia a dia, né? E aí o resultado foi que a fisioterapia compassiva resultou em 2 vezes mais alívio significativo da dor, né? Então eles perguntaram lá, se teve um alívio significativo da dor, o dobro de pessoas do grupo da fisioterapia compassiva. Esse aqui merece até a gente discutir depois, porque quando a gente leu esse artigo pela primeira vez, esse artigo é o seguinte, os pesquisadores reuniram pacientes com câncer de pulmão bem avançado, né, e falaram, nós vamos fazer um estudo aqui para saber se um tipo novo de tratamento bem precoce dá resultado, que é o cuidado paliativo. Muita gente ia pensar, mas espera aí, cuidado paliativo é aquele que não desiste do paciente, né? Mas talvez se a gente refletir bem, o que existe de muito diferente do cuidado paliativo seja uma compaixão pelo que a pessoa está sentindo. Por quê? Porque o cuidado paliativo ele é guiado por sintomas. E a oncologia usual, talvez ela seja muito guiada por efeitos colaterais e efeitos, né? Vamos diminuir aqui, vomitou, né? Mas talvez seja um pouco diferente. E aí foi uma surpresa que não só a experiência de qualidade de vida foi melhor, mas os pacientes viveram mais, né? E isso, em oncologia, é absolutamente essencial, né? E, infelizmente, depois a gente pode conversar, acho que talvez a gente tenha oncologistas aqui no grupo, ganhar 30% da sobrevida é muito importante. Eu acho que talvez poucos quimioterápicos tenham esse resultado e, às vezes, a gente fica entusiasmado demais com os quimioterápicos e pouco entusiasmados com a atitude compassiva. Vamos falar agora sobre um outro tipo de estudo, falamos da biologia, dos observacionais e dos randomizados, né, controlados. Agora vamos falar quando os autores juntam todos os estudos do mundo, né, eles fazem uma busca exaustiva e juntam todos os estudos para chegar numa conclusão. Isso aqui é importante, porque o que é o contrário da revisão sistemática? É uma revisão em que eu escolho as informações que me agradam. Aqui não, aqui os pesquisadores eles vão se utilizar de todas as informações disponíveis para depois chegar a uma conclusão. Não buscar os artigos, eu faço propaganda da compaixão, eu estou no grupo lá do Odilon, então eu só vou aceitar os artigos que falam bem da compaixão. Não, vamos olhar todos os estudos. Aí essa revisão sistemática, ela fez essa pergunta aqui. Será que o clima organizacional, né, o ambiente que as pessoas percebem, a cultura que é demonstrada nos comportamentos das instituições, será se a gente classificar como positiva ou como negativa? Será que os dados observacionais mostram que a cultura positiva traz melhores resultados para os pacientes? Essa foi a pergunta. Eles definiram cultura positiva de uma maneira muito ampla, lógico que os estudos foram muito heterogêneos, né? Mas todos eles tinham alguma coisa assim de um grupo coeso, colaborativo, inclusivo, né? Não excluíam ninguém, e de pessoas que se sentiam apoiadas, que eu acho que é o que nós queremos construir aqui no Odilon. E aí a revisão sistemática, o que ela mostrou? Eles não deixaram ninguém de fora, né? Acharam quase 6 mil estudos e foram olhando um por um até chegar. Esses 62 aqui, realmente, a gente pode confiar que eles têm informações relevantes. E aí eles viram que a maioria era quantitativa, a maioria era observacional, a maioria era americano e a maioria era no hospital, né? E uma maioria era de boa qualidade. Então, eram estudos observacionais que mediam direitinho tudo que interessava e faziam análises boas para ver se havia correlação. E o que eles chegaram como resultado? Que os efeitos foram consistentes. Efeito consistente, como eu falei antes de efeito de dose e resposta, né, que nos convence, aqui também é efeito consistente, quer dizer, em diferentes circunstâncias, em diferentes pesquisas, a direção foi a mesma, a direção de que a prática da compaixão ela resulta em melhores desfechos para os pacientes. Quais desfechos? Vocês já estão vendo aí, né? Até a mortalidade,
reinternação reduzida, eventos adversos, né? A gente ia dar muito menos trabalho aí para o pessoal da segurança do paciente, lidando com tantas notificações, se a gente realmente promover uma cultura positiva, compassiva, né? As experiências do paciente, né? A satisfação, o humor que ele mantém elevado, qualidade de vida, quedas, né? Uma preocupação importante no hospital, úlceras de pressão, infecções associadas à saúde, tromboembolia venosa, incontinência, distanásia, depressão. Então, essa consistência do efeito positivo em tantos desfechos tão diferentes também é bem convincente de que a direção é essa. A direção não é de jeito nenhum, a gente já estava convencido, né, do cuidado compassivo, da compaixão, da cultura institucional, da cultura organizacional compassiva, fazer mal, acho que ninguém pensava nisso, ou ser neutra, né? Não, bobagem. Se tiver competência, se tiver uma estrutura bacana, resolve. Esse negócio de compaixão é coisa dessa turma mais sensível, né? Eu acho que nós estamos bem convencidos com essa evidência de que não é esse o caso. Bom, vamos terminar com umas histórias, porque a gente aprende muito com histórias, né? Vocês lembram que, no caso lá da escolha entre o caminho longo e o caminho curto de Montes Claros, uma história de alguém que falou, poxa, mas Três Marias é tão bonito, passa por lá que vale a pena, né? Então, histórias nos convencem a tomar decisões. Vamos ouvir algumas e lembrar da de ontem, que ela talvez tenha ficado um pouquinho rápida, lembrar daquela história do acidente de ônibus na Suécia, que virou caos no pronto-socorro, né? Porque é uma catástrofe, um tanto de gente passando mal, tanto de gente trauma, corredor cheio, e aí os profissionais de saúde tudo correndo, né? Para dar conta. E com razão, né? E quando a gente corre, já não tem tempo para ser compassivo. E aí, o que aconteceu? 5 anos depois, um pesquisador queria saber, poxa, foi uma coisa tão traumática aqui para todo mundo, só quem assistiu já ficou comovido. Vamos ver as pessoas que estavam lá, né? E vocês lembram o que elas falaram? Falaram, senhora, as 2 lembranças que eu tenho depois desses 5 anos que não saem da minha mente. O momento do acidente, a dor, né, que eu tive, né? Mas também lá no pronto-socorro, eu não fui tratado como uma pessoa, estava todo mundo correndo, parece que eles queriam ficar livre de mim, né? Alguma semelhança com fatos observados no dia a dia? Eu acho que sim, né? Então, acho que essa história tem que mexer um pouco com a gente. Uma outra história que a gente vai refletir um pouco sobre elas, nós vamos distribuir vocês em grupos daqui a pouquinho para vocês conversarem um pouco, me chamou muita atenção também. Uma história de uma senhora que chegou no pronto-socorro, trazida pela filha. Essa senhora tinha tido uma queda, eles se preocuparam um pouquinho, que a perna estava doendo um pouco, foi avaliada pelo ortopedista, estava tudo bem, a dor melhorou lá com o remedinho, estava andando, não tinha fratura, não tinha nada, então pode ir embora, né? Só que a filha dela precisou buscar o filho na escola, o filho não estava bem, ela teve um imprevisto, ela foi para casa. E aí, por compaixão também, né, a senhorinha idosa falou, poxa, eu estou aqui nesse hospital, deixa eu ir embora para casa, eu moro do lado aqui. A minha filha, para ela vir me buscar, vai ser ruim, ela vai ficar preocupada. Se eu ligar para ela que eu já cheguei em casa, ela vai ficar muito mais tranquila, deixa eu ir embora. Olha, vamos pensar em possibilidades, né? Talvez alguém tenha falado, nossa, coitada, ela quer ir embora para casa, ela está tão bem, casa é tão melhor, né? Então, por uma atitude compassiva, ela pode ter sido autorizada a ir para casa, né? E autorizada também talvez seja até meio pedante da nossa parte, né? Mas acabou que essa senhora foi para casa. Por quê? Porque ela falou que morava do lado do hospital. Vamos pensar aqui o Odilon. Aqui do lado a gente tem a Pedreira Prado Lopes, né? A gente tem aqui a rua Itapecerica e a Pedro Lessa, mas do outro lado a gente tem o quê? A gente tem Antônio Carlos. E será que, se a gente tem compaixão, a primeira coisa é escutar as pessoas, né? É mesmo, Ana Maria, a senhora mora aqui do lado? Onde que a senhora mora? A senhora mora em casa, então? Eu moro em casa, eu tenho as plantinhas lá e tudo. E a senhora está bem mesmo? Logo, logo vai estar cuidando das plantinhas, né? Que bom e tudo. Mas é onde que a senhora mora mesmo? Né? Aí ela teria falado, moro do lado de lá do Antônio Carlos. E foi o que aconteceu com essa senhora. E ela foi atropelada, voltou para o pronto-socorro. Imagina, né, as pessoas que tinham atendido, vendo essa senhora morrer, né? E o pior, ligar para a filha.
essa história é para a gente pensar assim, que talvez pequenos momentos em que a gente realmente está presente, né, diante de alguém e conversa realmente com alguém, talvez a gente consiga ter melhores resultados. Para encerrar, uma outra história. Eu fiquei muito impressionado com essa imagem. Muitos de vocês devem ter visto, né? Uma imagem de uma faculdade, né, lá na Universidade de Lisboa, que alguém teve tempo. Tempo parece que é problema para uns, não é para outros, né? Nós estamos com muito pouco tempo para fazer as coisas, né? Alguém arrumou essa caixa, fez esses cartazes aqui, né? Souvenir, né? Lembrança, grátis se for para tirar em um Zuca, que passou na frente no mestrado. Então, alguém que não passou no mestrado, talvez, né? Está querendo que jogue pedra. Essa caixa está cheia de pedra, não deu para ver aqui. Cheia não, né? Tem umas pedras lá. Pedra para jogar em brasileiro que está invadindo Portugal e fazendo, né? Então, são pessoas que estão promovendo o ódio contra brasileiros. Ou seja, aquele termo xenofobia, né? Que não tem nada a ver com inclusão, faz parte da atitude compassiva. Bem estranho, né? Que bom que teve muitas reações, né? Mas, infelizmente, a gente está vendo muitas pessoas à vontade para manifestar agressividade, né? Xenofobia, racismo, né? Etarismo, né? Preconceito com a idade, homofobia. Então, isso aí nos preocupa. Será que a gente está tendo uma crise de compaixão? Será que está aumentando o número de pessoas sem compaixão ou elas estão se expressando mais, né? Há alguns dados que sugerem que esteja aumentando. Mas aí, lembrando dessa história de xenofobia, vou falar de uma outra pesquisa muito interessante, né? Essa imagem aqui é sobre aquela parábola do bom samaritano. Até bom samaritano, às vezes, vira um termo meio piegas, né? Alguém já deve ter ouvido falar, né? Você está querendo bancar o bom samaritano, né? Aquela pessoa boazinha, né? Então, a parábola é uma história, uma narrativa para nos fazer pensar. Então, essa história diz o seguinte, judeus e samaritanos não combinam. Os judeus acham que os samaritanos não valem nada, e vice-versa, né? E aí, um judeu foi vítima aí de ladrões, né? Sofreu vários traumatismos, e estava lá, né, caído na beira da estrada, e passaram alguns judeus e não deram atenção. Falaram, deve ser uma pessoa bêbada, né? Alguém que não merece a nossa atenção. Agora, um samaritano passou e viu, né, aquela história das pessoas invisíveis. O judeu não foi invisível para o samaritano, ele foi visto. E aí ele teve compaixão e ajudou, né? Ele estaria ajudando a limpar lá, né, as feridas, levou ele para um lugar onde ele foi cuidado, deixou o pagamento, né? Falou que passaria de novo. Então, a história é quem que é o próximo, né? Quem que é a pessoa compassiva. Não importa a raça, não importa o gênero, não importa, né, a nacionalidade, é aquela pessoa que te vê e quer te ajudar no momento que você precisa. Esse é o seu irmão, né? Essa é a pessoa compassiva que você quer encontrar na sua vida. Essa história é muito marcante, né, na tradição cristã, né? E vamos pensar, estudantes de teologia, né, seminaristas, pessoas que querem ser pastores e padres, né? Eles provavelmente devem se sentir muito tocados por essa parábola. E aí, os psicólogos lá nos Estados Unidos, eles resolveram chamar alunos lá dessa faculdade, alunos fazendo teologia, tanto protestantes como católicos, um grupo grande, né, filósofos, pessoas que faziam teologia por um interesse mais de informação. E aí eles convidaram, você vai participar aqui acho que foi até meio bem cego mesmo, eles não mencionaram o que ia fazer. Mas eles falaram, olha, vocês têm que fazer um sermão sobre o bom samaritano. E aí eles dividiram, né, a pesquisa comparativa eles compararam, um grupo, nós vamos falar para eles, vocês têm meia hora para preparar. E se a nota for ruim, vocês vão perder a bolsa. Uma ameaça, uma pressão de tempo. E para os outros, eles falaram, faz esse sermão lá, essa história é maravilhosa. Você vai fazer um sermão muito bacana, faça com tranquilidade. Semana que vem, me passa um WhatsApp, né, para a gente conversar sobre esse sermão. E aí, o que aconteceu? O grupo que tinha pressa, eles atravessaram, foram atravessando pessoas, um a um, né? Foi muito bem conduzido, essa metodologia muito elegante, muito interessante. Um a um foi passando, eles iam liberando um a um, muito bem mascarada a coisa, né? E aí,
esse estudante passava diante de alguém morrendo de dor, né? Apertando a barriga. E aí, o que aconteceu? Todos eles devem ter sido tocados pela parábola, mas os que estavam com pressa não viram que tinha alguém no caminho morrendo de dor. Ou seja, não adianta muito a gente estudar, né? Se a gente estiver com outro foco, né? E principalmente se a gente estiver pressionado demais, talvez a gente não faça bem, né? Então, não estou falando que a gente tenha que ser extremamente tolerante com tempo para tudo, mas a gente tem que pensar nas nossas prioridades e temos que pensar na história do tempo, né? Se ele nos pressiona demais. Bom, acho que ficou claro, então, de que qualidade, né? Pensar lá o que o IHI nos falou de qualidade, né? E as evidências sobre compaixão, elas mostram que compaixão pode melhorar todos os domínios aí da qualidade. Não só a saúde e reduzir custos, mas as boas experiências para todo mundo. Então, é isso. Com isso, a gente encerra. Só lembrando aqui, para vocês talvez queiram discutir, nós vamos dar uns minutinhos para o breakout. Então, nós vamos dividir vocês em grupos, e aí tentem conversar um pouquinho sobre essas provocações, uns 5 minutinhos só, tá? E a gente volta para a plenária aqui. Podem ficar tranquilos que é um direcionamento automático, tá? Quem está no auditório, né, conversem entre vocês aí. Uns 5 minutinhos para conversar sobre essas provocações, essas histórias. Então, nas salas, gente, então, quem está no Zoom, quem está fora do hospital, vai perceber que tem 3 pessoas. Vão ser 3? Quantos? 36? Se você colocar 12, vão ser 3. Então, vão ser 3 pessoas. Então, abram a câmera, abram o microfone, porque aí você vai poder conversar com essas pessoas, como se fosse uma ligação de vídeo, tá? E aí conversa, fala assim, olha, essa aula, né, e a aula de ontem, mexeram comigo, essas histórias, será que elas poderiam acontecer aqui no Odilon? Será que elas poderiam ter acontecido comigo? O que isso me ensinou? Converse uns 5 minutinhos aí para a gente voltar, tá bom? Uma provocação para todo mundo, uma pausazinha para reflexão. E aí a gente vai ter alguns depoimentos, né, o conteúdo é esse, né, de hoje. Voltem com contribuições interessantes, acho que tem muita coisa legal para a gente discutir. Quem está no auditório já pode começar a discutir aí, tá bom? Não sei se eu fui para uma sala ou não, Regis. É difícil a gente falar de metodologia sem, às vezes, falar demais, né? Você acha que ficou legal? Já deu. Aí, se a gente quiser, a gente pode visitar as salas. Uhum. É bem legal para isso. Gente, parece que vocês têm que aceitar, né? Acho que não foi tão automático, não. Acho que tem que clicar alguma coisa de aceitar, entrar, né? Mas tem muita gente que já entrou. Hã? Congelar. A Danita ali na join. A gente pode juntar. Pode mover. Vamos mover o Danilo para... Comunir? Não, pode. Bota ali. A Aline não entrou também? A Aline não entrou. Vou colocar ali lá também.
Você viu que pode transferir, né? Vai transferir. Ah, vamos transferir junto. Eu não falo nada, não vou estar em sala nenhuma. Não precisa. E a gente pode transitar na falta dele? Pode, mas aqui, ó, a Carolina está sozinha. Movê-la para a sala do Gorete. Sala 2. Então, a Cristina está sozinha. E o Anderson? Põe o Anderson. Então, se não ingressou, né? Se Aí eu tenho que pegar alguma coisa. Vou colocar a Cristina junto com o Davi. Ah, acabei de fazer. Hã? Gisele com a Cristina? A José não ingressou. A Aline não ingressou. acho que são as pessoas que não. Muito nice. A gente pode entrar lá para ver. E aí, pessoal, tudo bem? Eu fiquei numa sala sozinha. Me largaram sozinha. Eu acho que o número de participantes que reduziu. Muita gente, às vezes, não tem acesso ao áudio ou vídeo.
Gente, de volta à sala principal. Acho que mais um aprendizado, né? Eu acho que tem muitos computadores que não têm áudio, mas vários aí conseguiram, né, conversar. E aí, o que vocês têm a comentar? Quem quer começar? Eu tive uma experiência muito gostosa agora de conversar com a Alice, que é residente da saúde mental, né? É enfermeira, e é sempre muito bom quando a gente tem a oportunidade de encontrar o outro que tem percepções parecidas e que isso se torna um reforço, né? Para o nosso jeito de andar a vida, para o jeito de estar no mundo. Então, acho que a dinâmica do projeto vai trazer esse ganho, acho que ela vai aproximar as pessoas que têm essa percepção, né, e fazer com que elas sejam, contagiem, né? Eu lembro sempre, Reginaldo, quando você fala assim, os residentes são os agentes infecciosos da qualidade, né? Que nós sejamos todos agentes infecciosos da compaixão. Muito legal, Alex. Quem vai falar mais? Quem que tem a contribuir? Eu queria também falar um pouquinho da minha experiência aí de bate-papo com o Munir, que é um amigo de longa data, antes de formar, e depois um colega aqui, quando ele trabalhou no Odilon. O Munir está trabalhando com cuidados paliativos, a gente conversava sobre a importância desse projeto na criação de um clima organizacional que permita não só o profissional que está tocado por essas ideias, por esses conceitos, fazer um tratamento passivo, né? Mas que ele tenha respaldo dos pares e outras categorias profissionais para que isso não desconstrua, né? E que não haja questionamentos, até mesmo pejorativos com relação a essas práticas. E, conversando para além disso, é importante também, né, que a instituição tenha o cuidado, né, de enquanto um comportamento em rede, ela também não seja vista como um outlier ou alguém que não está mais zelando pelas boas práticas, mas zelando também por essas novas práticas que têm fundamento, têm método, têm evidência para isso, né? Então, a gente tem que olhar para dentro e para fora da instituição para instituir uma forma como essa que a gente está querendo trabalhar muito de novo. Ótimo, velho. Obrigado. Então, muito bom. Deixa eu aproveitar, o Munir, aquele estudo lá que aumentou a sobrevida de pacientes com câncer, é isso mesmo? Compaixão igual quimioterapia? Cuidado paliativo é compaixão? Acho que vocês estão me ouvindo? Sim. Então, agradecer aí a oportunidade de participar, agradecer o Danilo, TV e tal. Obrigado, gente. Para mim é um prazer mesmo aprender junto com a turma que eu gosto tanto, de uma instituição que me formou. O Reginaldo, eu acho que cara. Eu acho que cuidado paliativo é compaixão. Eu estava falando, tem umas definições novas, né? Assim, foi mudando, a última é de 2020, mas não vale a pena, eu não quero passar por elas. Numa discussão, um cara defendeu que cuidado paliativo é o tratamento de pessoas com doença grave. Eu acho uma ótima definição, sabe? Acho que isso não está escrito, não. Isso a gente foi num grupo tipo esse, assim. Eu acho que é por isso que todo mundo tem que ter, pelo menos, os rudimentos, os conhecimentos do que é, e acho que compaixão está dentro. Esse estudo, por exemplo, perguntaram para ela, né, para a autora, o que ela fez, como que isso aconteceu. Aí uma das coisas que foram respondendo mais biologicamente, assim, foi que os pacientes foram submetidos a menos tratamento fútil, né? Então, quando você reduz o tratamento fútil, você reduz a toxicidade, você diminui a chance de fazer mal, aumenta o tanto que você está fazendo bem. Acho uma boa resposta, acho que tem a ver. Mas uma outra publicação que foi muito legal, os pacientes submetidos a cuidado paliativo precoce entenderam melhor o processo que eles estavam sendo submetidos. Eles respondiam com maior pertinência o objetivo do tratamento e se a doença tinha cura ou não. Muito provavelmente porque eles foram tratados compassivamente, com comunicação adequada e não violenta. E aí eu acho que quando você participa o paciente de tudo que está acontecendo e ele vira gestor da própria vida, né?
a hora que ele tem as informações adequadas e consegue gerir o que está acontecendo com ele, acho que ele vive mais e melhor. Eu acho que foi basicamente isso que aconteceu. Eu acho que essa segunda publicação aí que os pacientes entenderam o processo que eles estavam sendo submetidos, qual era o objetivo do tratamento, eu acho que isso aí fez muita diferença, tanto é que ganhou uma nova publicação. O artigo original é publicado no New England, esse artigo sobre a percepção dos pacientes, né, as entrevistas, é publicado no JCO 6 meses depois. Eu acho que a explicação está aí. Acho que é comunicação compassiva que é... E o efeito foi parecido com quimioterapia, Bonito? O efeito é maior do que vários boa parte dos quimioterápicos. Em média, os quimioterápicos que são positivos, né, tira todos que não funcionam. Em média, os que funcionam dão sobrevida em torno de 2 meses e meio, 3 meses, nos últimos 15 anos de aprovação pelo FDA. Esse estudo deu 3 meses e meio, salvo engano. Então, assim, no mínimo, está na média dos quimioterápicos que funcionam. Sem efeito colateral nenhum, né? E com redução de custo. Beleza. Quem mais agora? Eu gostaria de falar, Reginaldo. Ótimo, Poli. Opa! Ô, Poli! Como beleza? Vamos te ver, cara. Bem, prazer revê-lo a todos, né? Danilo, Alex. Olha, as reflexões que vocês nos provocaram hoje, elas eu acho que têm que ser para sempre, viu? Acho que essa questão aí que a gente tem que reproduzir essa discussão em todos os pontos dessa rede, né? Em todas as instituições, né? Nós temos que fazer a virada quanto a isso, né? Aqui na saúde mental, na psiquiatria, o movimento dos usuários está nos obrigando, desde agora, de maneira mais intensa, nos últimos 20 anos, a mudar a nossa posição. Eles estão nos obrigando a mudar a posição no seguinte sentido: eles não nos querem muito como tecnólogos, como portadores de tecnologias duras, para simplesmente achar que pode curar as suas doenças, mesmo que colocando eles em cima de uma cama, não é isso? Ou arruinando a sua vida sexual com um antidepressivo, por exemplo. Tá? Eles passaram a conversar conosco de uma outra maneira. Eles nos querem primeiro como suportes à inclusão social e à sua vida, né? E não meramente como portadores de tecnologias medicamentosas ou quaisquer que sejam, né? Porque eles aprenderam, esse movimento é muito poderoso, é o movimento de recovery, né? Nós não temos uma tradução ainda no Brasil. O que eles podem fazer com seus transtornos, a maioria das vezes graves, é gerenciá-los, né? E que o mais importante é a vida mesmo, não é isso? É a inserção na vida, em todos os sentidos. E que, por isso, inclusive, estamos ensinando a medicá-los, né? Está mudando o panorama, inclusive, de como se medica em psiquiatria. Eu acho que tem tudo a ver, inclusive, com o que o Ninguém fala, que vocês trouxeram hoje. Isso aí é uma mudança de paradigma. Eles estão pedindo para a gente serem primeiro médicos e depois tecnólogos. Pode até ser tecnólogos, portadores de informações, né? De tecnologias, de procedimentos, mas eles querem primeiro que a gente sejamos humanos, né? E sejamos médicos num certo sentido, né? Que não é esse do mero tecnólogo que oferece procedimentos, né? Isso, e tecnologias à disposição deles. Isso está sendo muito rico, né? É claro que nós vamos ter que enfrentar uma série de coisas. A parábola, a discussão que você apresentou no final, diz respeito que a nossa organização do trabalho, a pressão de tempo, a carga de trabalho importa, são questões objetivas, não é isso? Eu poderia contar inúmeras experiências que eu posso dizer assim que, pressionado por uma carga muito grande de trabalho, eu deixei de ser empático e compassivo, né? A gente acaba, muitas vezes, numa situação de um plantão, né? Tem uma história, inclusive, muito interessante, que depois gerou uma conversa com o usuário muito bacana, porque ela veio me cobrar, né? Porque eu já tinha sido empático e compassivo com ela em outros atendimentos das crises de agitação dela, né? E eu não fui nesse dia, eu apenas a mediquei, né? E ela, depois que ela melhorou um pouco, ela foi lá na sala, toque, veio me cobrar. Estou muito decepcionada com o senhor, né? O senhor, quando eu chegava aqui, mesmo, né, de maneira muito grave, a primeira coisa que o senhor fazia era criar um ambiente de conversa, me escutava, né? O senhor não ia me medicando, né, fazendo medicação de tranquilização medicamentosa parenteral de cara. E, na maior parte das vezes, eu nunca tinha recebido nos seus atendimentos medicação parenteral, né? Eu acabava tomando alguma coisa e não tomando, né?
é interessante isso. Eu falei assim, olha, né? Me despi ali, né? E falei assim, olha, obrigado por esse feedback, né? Realmente, né? Fui conversar com ela sobre isso, né? E só estreitou os laços com ela, foi uma coisa muito generosa para mim como profissional, fazer essa conversa de feedback, né? Eu acho que é isso, né? Nossa, estou muito satisfeito, né, de estar aqui, feito essa discussão com vocês e de pensar essas possibilidades, né? E o impacto que isso possa ter no paradigma de cuidado, né? Muito desumanizado, que ainda está vigindo ainda na medicina, em todas as áreas, né? Na saúde. Muito bom, Poli. Obrigado aí pelas sábias palavras. Alguém que não comentou ainda, que queira falar? Deixa eu roubar uma frase aqui. Porque escutando o Polípio falar e juntando com uma frase, uma coisa que você passou assim na apresentação, o tanto que isso trata a gente, né? Porque eu acho que você só consegue ser compassivo se você estiver bem com você mesmo. Sim. E a gente acha que, vou gastar mais tempo. Não, você vai recuperar energia. Cada consulta dessa bem feita é uma dose de serotonina na sua cabeça que te dá energia para mais umas 5. Aí depois você recebe outra. Então, assim, você trabalha melhor, né? É impressionante o tanto que quando você está atento para isso, o autocuidado melhora. Porque você só consegue fazer bem feito com o outro se você estiver bem com você mesmo. E essas consultas te recuperam, elas não te desgastam, não. O que desgasta é trabalhar mal. Isso aqui recupera. É legal demais. Bacana. Gente, mais alguém? Vamos lá, ainda temos uns minutinhos. Quem quer falar? Acho que é tão legal ter mais contribuições. Uma frase. Leia, Léo. Deixa eu pensar. Tem um comentário aqui do bate-papo, não tem o nome da pessoa. A escuta ativa, que muito da empatia inclui a premissa para a execução de um atendimento de excelência em nosso trabalho. Essencial na atividade em saúde. Técnica por técnica, qualquer pessoa treinada faz. Alice R1 da Residência de Saúde Mental. Obrigada, Alice. Acho que eu estava falando isso, né? Sem empatia, só técnica, né? Sim. Mais alguém? Eu acho que essa fala da Alice, né? Acho que ela fala muito isso, né? De que técnica sem empatia é só técnica, né? Aí não atinge um propósito. Então, acho que, às vezes, eu demorei para entender isso, viu? Dividindo aqui com vocês, né? Assim, sempre a frase da técnica, né? Mas, de melhorar, mas quando a coisa chega mesmo, você começa a entender, né? A gente evolui muito. Então, acho que muito desse esforço desse seminário é passar um pouquinho desse amadurecimento disso nos últimos anos, dividir. Eu acho que muitos de vocês vão, no primeiro momento, enxergar isso como uma técnica, mas eu acho que na medida que a gente vai amadurecendo, acostumando mais com a ideia, vivenciando ela, a gente vai entendendo essa coisa que o Muni falou, né? Essa capacidade de voltar para a gente, como é que isso está para muito além do cuidado, né? Tá com cuidado com o nosso paciente, com a gente, né? Em última análise, como o Reginaldo falava há muitos anos, é cuidado com o planeta, né? Eu acho que isso nós estamos precisando, né? A Mara vai contribuir também. Ei, pessoal, só queria deixar registrado, como o pessoal sabe, eu trabalhei muito tempo aqui no Odilon, na neonatologia. E aí um caso me lembrou e me chamou muita atenção, e agora eu rememorei nesse momento. Nós tínhamos uma mãe que ficou muito tempo com o bebê internado aqui no Odilon, no CTI neonatal, e depois de um tempo ela me procurou para dizer que ela não queria uma certa técnica lá, cuidando do bebê dela. E aí eu falei, nossa, mas ela é uma excelente técnica, ela é uma pessoa bacana e tal. Ela falou, mas eu prefiro aquela outra desse plantão que canta para o meu bebê. Então, era só assim, como que isso me tocou na época, porque realmente era uma técnica feliz, que era mais solta, né, assim, e cantava enquanto ela cuidava do bebê dessa mãe. Então, como que isso me tocou na época e como que isso faz diferença mesmo, né? Pequenos gestos que realmente aproximam a pessoa
naquele momento, né, difícil que as pessoas passam em internações hospitalares. Então, era só esse o meu depoimento. Foi uma lembrança que me ocorreu aqui agora. Gente, alguém mais para a gente encerrar? Seria tão bom ouvir mais alguma voz. Ninguém? É só abrir o microfone e começar a falar. Não? Ô, Regis. Ninguém? É Suzana. Ah, Suzana? É porque eu estou aqui abriu o no... microfone, Suzana? Abri. Tá aberto? Parece que tem um microfone, mas... Nós não estamos te ouvindo. Tá aberto? Suzana, eu estou te ouvindo. Estou ouvindo. Suzana. Tá? Também ouço. Ei, Estevam. Ei, todo mundo. Ei, tudo bem, Suzana? Joia. Primeiro dizer da alegria. Não estamos ouvindo não, Suzana. Não? Uai, eu estou com o microfone Reginaldo, aberto. o problema deve ser aí. O problema é seu, Suzana, Reginaldo. está problema no vídeo. O problema é seu, áudio eu estou escutando claramente aqui. Escutando as pessoas falarem, né? E aí um sentimento que eu penso que a gente precisa desenvolver, que eu acho que a gente tem até aqui bastante no Odilon e de uma forma geral até no SUS-BH, é essa questão, eu não lembro quem falou antes, que a gente só consegue fazer empatia se a gente também está se cuidando, né? E nesses tempos da pandemia, eu acho que a gente percebe muitos trabalhadores, a gente próprio, fragilizado em alguns momentos. Então, da importância também da gente desenvolver essa empatia entre nós, né, trabalhadores, para nos apoiar e poder seguir mesmo nessa missão e nessa tarefa do nosso trabalho cotidiano. Então, que eu creio que também a gente, de alguma forma, vem se beneficiar dessas empatias que a gente vem desenvolver entre nós mesmos, né? Para a gente poder se fortalecer um com o outro. Ótimo comentário, Suzana. O Danilo reforçou muito isso no lançamento do projeto em dezembro, né, Danilo? De que esse momento pós-pandemia é uma oportunidade e uma necessidade ao mesmo tempo, né? De investir no bem-estar dos trabalhadores. Podemos encerrar? Ô, Reginaldo, Ivan, eu gostaria só de falar um pouco, né? Eu sempre tenho participado desde o início nas reuniões do Corem, né? E mais uma principalmente no que tange a melhoria da convivência e da melhoria do trabalho, principalmente na minha área lá da cirurgia vascular, junto com o manejo da clínica. Isso enriqueceu demais nossas relações, enriqueceu demais a troca de conhecimento, a forma de tratar os pacientes, né? Que às vezes a gente, nessa questão aí da parábola do bom samaritano, né? Eu estava comentando aqui na nossa reunião, né? Que muitas vezes nós da área que é porta aberta, né? Igual a cirurgia vascular, a gente não tem uma limitação de pacientes. Não raro, eu já tive que olhar 18 pacientes no período da manhã, participar de atividade no período da manhã e ainda operar à tarde. E ter que ficar à noite para terminar a evolução, terminar um monte de coisa. E você saía sabendo que ia ficar mal feito, igual o pessoal aí do texto de meia hora, né? E essa questão é realmente importante. A compaixão, a gente está bem com a gente mesmo, como foi falado na reunião, né? E a gente sabe, ó, todo mundo tem problemas, cada um com seus problemas, lógico, mas eu tenho que saber que o outro tem um problema e que eu tenho que estar atento a isso, de forma que isso não venha trazer problema nas relações que a gente tem, né? Nós não somos estanques, não somos pessoas livres de sentimentos, não é possível aquela história que o pessoal fala, você tem que separar o que acontece na sua casa do que acontece no seu serviço. Não, somos seres humanos, isso tudo
envolve, né? Daí vem, talvez, essa questão lá do bom samaritano, né? O cara apressado, pensando só no problema dele, esqueceu do problema do outro, né? Então, eu acho que, assim, nós estamos caminhando cada vez mais. Eu acho que é importante, eu acho que é uma coisa que tem que ser realmente o envolvimento de todos, com dedicação, né? E cada um tentar entender o que está acontecendo com o outro, né? Não é simplesmente tirar de si parte da responsabilidade ou totalmente jogar a responsabilidade do outro. Não, somos todos responsáveis, né? Eu sou responsável por uma boa relação com a clínica uma boa relação comigo, né? A administração tem uma troca, né? Porque nós estamos aqui trocando trabalho por aprendizado, né? E exatamente isso, é lembrar que somos todos seres humanos cuidando de outros seres humanos, né? Então, partir para essas situações assim, você vai aprender aí no seu desconforto? Não, né? O nosso desconforto vai trazer prejuízo não para mim, mas para o paciente. Então, eu acho que isso é essencial da gente sempre ter em mente. Ótimo, Ivan. Muito bom pela contribuição. Obrigado. Suzana, Obrigado. pedi desculpas. Acho que a gente teve um problema aqui. Eu não estava te ouvindo. Eu achei que ninguém estava te ouvindo. Desculpa, nós vamos aprendendo aí com a tecnologia. Depois a gente precisa do feedback. Talvez as salas simultâneas não funcionem muito bem para as atividades que são de manhã. Talvez a gente deixe elas para da noite. Então, lembrando todo mundo recebeu a programação. Nós temos uma programação muito rica, né, muito interessante. Na semana que vem, falar de resiliência na segunda. Na terça, de comunicação não violenta. A Nath está preparando uma sessão fantástica. O Braga para a segunda da resiliência. Vamos ter muita coisa boa. E na quinta e na sexta, nós vamos estar nos preparando para a nossa programação do ano todo, que vai ser muito, muito bacana, né? Estou muito grato, né, de ver tantas carinhas animadas, pessoas do corredor comentando. E bom fim de semana para todo mundo, então. Nós vamos mandar os videozinhos aí. Ajuda a divulgar. Quem não assistiu vai estar no YouTube. Nós vamos mandar a divulgação, né, Nath, do YouTube. Acho que é isso, então. Bom final de semana para todo mundo. Nossa, estou muito feliz, viu? Muito feliz de ter começado isso junto. Bom fim de semana para gente. todo mundo. Obrigada, Um abraço, bom fim de semana. Pode fechar? Gente, bom fim de semana para vocês aí. Bom fim de semana. Obrigado. Um abraço.